Você já ponderou sobre a possibilidade de uma mão extraterrestre na formação de civilizações antigas? Hoje mergulhamos nos mistérios que cercam a civilização asteca. Esta cultura fascinante dominou grande parte do México central do século XIV ao XVI d.C. As ruínas de sua sofisticada cidade, Tenochtitlan, estão sob a moderna metrópole da Cidade do México. Esta cidade antiga exibiu a engenharia avançada dos astecas com seu sistema de canais e pontes. Mas, de acordo com textos históricos astecas, sua civilização não teve origem aqui. Em vez disso, começou em um lugar ao norte conhecido como Xicomustoc. Esta localização, descrita como uma caverna com 7 cavernas diferentes, abrigava as 7 tribos das quais os astecas reivindicavam sua linhagem. Os astecas acreditavam que seus ancestrais vieram das 7 câmaras de Xicomustoc, uma localização que se acreditava ser real e situada no local do antigo complexo de pirâmides de Teotihuacan. Vamos viajar de volta ao século XVI, onde o cronista espanhol Jerônimo de Mendieta registrou lendas da população nativa no coração da civilização asteca. Uma história foi tecida, uma história que desafia a compreensão convencional de nosso passado. Os relatos de Mendieta falam de um evento extraordinário que marcou o início dos astecas. Ele descreve uma enorme faca de sílex, um objeto celestial descendo dos céus e pousando na terra. Sua chegada não foi um assunto silencioso. O solo tremeu e a terra tremeu quando essa enorme entidade pousou. De dentro dessa colossal faca de sílex, algo ainda mais surpreendente ocorreu. Ela não vomitou humanos nem animais, mas deuses, 1.600 deles. Esses seres divinos, segundo os astecas, foram os arquitetos de sua civilização. Eles foram aqueles que, a partir do pó da terra, moldaram o povo asteca. Os astecas acreditavam em sua origem divina, que foram criados a partir de cinzas ósseas e do próprio sangue dos deuses. Eles foram criados à imagem dos deuses, mas com um propósito: honrar e servir esses seres celestiais. Não podemos deixar de nos perguntar, esses deuses poderiam ter sido visitantes das estrelas, extraterrestres que, por razões desconhecidas, escolheram criar uma nova civilização em nosso planeta? A descrição de uma gigantesca faca de sílex descendo dos céus e o surgimento de seres de dentro dela apresenta uma pergunta tentadora: poderia isso ter sido um pouso de alguma nave extraterrestre? Se ousamos considerar essa possibilidade, então a história asteca sugere que, em algum momento de nossa história, a humanidade pode ter sido criada ou pelo menos influenciada por seres extraterrestres. Essa teoria, embora extraordinária, não é totalmente implausível. Os astecas eram renomados por seu conhecimento astronômico. Seu calendário, que rastreava com precisão os movimentos celestes, sugere uma compreensão profunda do cosmos, uma compreensão talvez transmitida por seus chamados deuses. Se considerarmos esses relatos de uma perspectiva diferente, esses deuses poderiam ter sido extraterrestres. E essa gigantesca faca de sílex poderia ter sido uma nave espacial alienígena? Ao desvendarmos as camadas da história, podemos descobrir que nosso passado está muito mais entrelaçado com o cosmos do que jamais imaginamos. Agora, voltamos nossa atenção para Teotihuacan, a cidade mais antiga e sofisticada da Mesoamérica, localizada a cerca de 30 milhas a nordeste da cidade do México moderna. Esta antiga metrópole se estende por quase 8 milhas quadradas, datando do século I d.C., ela antecede até mesmo a civilização maia em pelo menos 100 anos. É difícil compreender a escala de Teotihuacan. Em seu auge, foi a maior cidade de todo o hemisfério ocidental antes do século XV. Imagine uma metrópole movimentada, lar de quase 100.000 pessoas. Teotihuacan não era apenas uma cidade residencial, mas um centro de comércio e religião para a região, um farol de civilização em uma era que muitas vezes pensamos ser primitiva. A importância de Teotihuacan para o mundo mesoamericano é imensurável. Era Roma de seu tempo e lugar, estabelecendo padrão para todos os outros estados da cidade que seguiram.
Entre os recursos mais impressionantes da cidade estão suas duas enormes pirâmides, a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua. Estas não são apenas estruturas grandiosas, são testemunhos de uma compreensão avançada de astronomia, arquitetura e talvez até metafísica. A Pirâmide do Sol, situada no topo de uma caverna com 7 câmaras, acredita-se ser o lendário Chicomustoc, o local de nascimento da civilização asteca, de acordo com seus próprios textos históricos. Essas estruturas poderiam ter mais do que apenas significado simbólico? Será possível que elas tenham sido projetadas ou influenciadas por seres extraterrestres? As próprias lendas dos astecas sugerem uma profunda conexão com o cosmos, com deuses descendo dos céus para criar a humanidade. À medida que mergulhamos mais fundo nos mistérios de Teotihuacan, nos encontramos fazendo mais perguntas do que encontramos respostas. O conhecimento e a sofisticação desta civilização antiga são inegáveis, mas os astecas foram os únicos arquitetos de sua sociedade ou foram ajudados por seres mais avançados das estrelas? Ao olharmos para as incríveis estruturas e civilização avançada de Teotihuacan, somos deixados com a pergunta: os astecas estavam sozinhos em sua criação ou eles tiveram ajuda das estrelas?